Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos estudar então a nona lição, do livro de Gênesis. O tema é a verdadeira casa de Deus e os objetivos gerais, Ou seja, ao final desse estudo, nós devemos aí entender que os episódios vivenciados por Jacó foram usados por Deus para que a vida de Jacó fosse transformada. Compreender que Betel foi o lugar de renovação espiritual de Jacó. Objetivos específicos: buscar no seu ou no nosso viver diário momentos de renovação espiritual com Deus. Ou seja, em todo tempo, em todo momento, nós temos que nos renovar espiritualmente. Escrever frases que expressem o processo de transformação espiritual pelo qual está passando. Ou seja, nós fazemos anotações daquele crescimento que Deus tem nos dado, daqueles momentos ao qual das coisas que nós vamos aprendendo através da palavra de Deus. O texto bíblico está em Gênesis 28, 31, e o texto áureo 28, 16. Diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou seja, esse texto vai estar falando de Jacó, de quando ele estava fugindo de seu irmão e no caminho de Padã Arã, onde foi ali ao encontro da sua futura esposa, Raquel. E ali ele teve um sonho, e nesse sonho ele teve uma visão, onde ele viu uma escadaria do céu e anjos celestiais sobrevoavam aquela escada. E ele ali então ele tinha certeza da fé através do que seus pais lhe falavam. Mas a partir dali, Jacó então passou a ter fé em Deus, não porque o seu pai falava, mas sim porque ele havia tido um encontro com Deus, recebido ali de Deus uma promessa, ou seja, uma renovação da promessa. Bom, o estudo de hoje então nós vamos falar sobre a rivalidade de dois irmãos, Esaú e Jacó, e também o porquê da rivalidade e os acontecimentos aí nessa história aí, que é uma história bastante complexo, não diria complexo, mas bastante até interessante de se estudar, porque a gente vê que é a forma de Deus trabalhar. Jacó, então, desde o início do seu nascimento, Jacó, antes de nascer, aliás, quando nascia, a Bíblia vai dizer que ele nasceu agarrado ali ao calcanhar de seu irmão, ou seja, com a sua mãozinha ali grudada no calcanhar de seu irmão, Esaú, seu irmão gêmeos, que teria ali por direito de nascimento ali alguns, talvez minutos, segundos na frente de Jacó ali, o direito da primogenitura, porque foi o primeiro a sair do ventre da sua mãe. Então a primogenitura, o direito ali de comandar ali a família, após o falecimento de Isaac, seria de Esaú, por ser o filho mais velho. Então tudo passaria a ser dele e os demais serviriam a ele. Mas acontece um fato interessante, irmãos, que em um determinado momento Esaú ele abre mão dessa bênção, abre mão da primogenitura em troco de um prato de lentilha. Ao retornar de uma caçada, a Bíblia vai dizer para nós que Esaú ele tinha ali um espírito de caçador, ele era um homem mais aventureiro, mais, digamos assim, do mato, mais selvagem, e Jacó já era mais caseiro. Jacó já cuidava mais ali dos afazeres ao redor ali da tenda de sua mãe, cuidava ali dos animais, dos rebanhos. E num determinado dia, Esaú, ao retornar de uma caçada, ele chegou com muita fome, e Jacó então havia preparado ali uma sopa de lentilhas. E quando Esaú pediu aquela sopa, Jacó disse a ele: olha, eu te dou a sopa, eu te dou esse prato se você me der a sua bênção, a bênção da primogenitura.
Interessante, né? Que Esaú talvez, né, não hesitou, né? A fome foi maior, né, do que a responsabilidade, né? Ou seja, a displicência de Esaú, que com total irresponsabilidade, como eu já falei, negociou ali então o seu direito de primogenitura. Talvez até por não acreditar, né, que aquilo estaria acontecendo realmente, que não pudesse, que ele não perderia, né? Bom, irmãos, para a nossa aplicação de nossas vidas hoje, nós quantos, né, não trocam as bênçãos, a presença, o amor de Deus por momentos, às vezes, de prazeres, né, por breves prazeres, muitas vezes por fama, por dinheiro, por riqueza, às vezes por algo que ilícito, né, que condena, que acaba levando à condenação, certo? E muitas outras coisas aí que acontecem, que muitas vezes quebram os relacionamentos, os laços matrimoniais, os laços paternais, quebram os laços espirituais com Deus, né? A aliança que Deus fez com o homem, né? Simplesmente por momentos de prazeres. E nós sabemos que a caminhada, ela sem Deus é muito difícil, e quando percebemos, né, ou seja, já está tudo destruído. E é muito difícil, então, para o ser humano ou para o cristão retomar, é um retorno doloroso, né, por mais, ou por muitas vezes, né, e muitas vezes quando as pessoas retornam, aquele que mais amava, às vezes a esposa ou o esposo ou os filhos já não estão mais próximos. Ele até retoma uma vida com Deus, mas a perda é muito grande, né? A gente pode vivenciar isso, ou seja, viver isso, presenciar isso nos momentos em que nós conversamos com as pessoas aí no projeto Café Solidário. Há muitos pais de famílias que nos contam suas histórias de vida, que realmente, irmãos, é entristecedor, certo? Alguns que, às vezes, ministros, alguns que já estiveram em púlpitos, pregando, ensinando, né, e hoje estão caídos, né, lutando para voltar, com muita força de voltar, mas não encontram forças, certo? E a maior crise que eles têm é no momento em que eles falam: olha, eu tenho filhos, né, eu já tive esposa, ou eu já tive marido, ou eu já trabalhei em tal lugar, certo? Então as perdas são muito dolorosas, irmãos. Por mais que a pessoa retome o caminho com Deus, né, a ferida ela demora para cicatrizar e às vezes nem cicatriza direito. Bom, então assim é a vida de alguém que escolhe trocar as bênçãos, né, por um prato de lentilha. Isso aí é um ensinamento bíblico, aconteceu com Esaú, mas nós também devemos tomar muito cautela, muito cuidado para não, né, sermos também ludibriados ou enganados, ou deixarmos com que a ganância ou algo nos faça sair da presença de Deus, né? Então o preço a se pagar é muito alto. Essa é a história então de Esaú e de Jacó, certo? E diante desses acontecimentos aconteceram muitas crises, né? Primeira crise sob a promessa da bênção, né? Ou seja, talvez a incredulidade de Esaú, né? Ou talvez até mesmo Jacó, talvez tenha falado num tom de brincadeira ali, mas aquela incredulidade causou e causará dissabores a toda uma descendência, né? Ou seja, a descendência de Esaú, né, a partir daquele momento da fome dele ali, ela pagou um preço alto por aquela atitude, né? Então, como eu falei, muita cautela e muito cuidado também, irmãos, para nós não deixarmos levar, né? Bom, nós sabemos, por outro lado, nós sabemos que uma vida de temor a Deus, ou seja, sujeitar-se aos princípios de Deus, certamente trará bênçãos incontáveis sobre as gerações, né? Aí a gente vê Abraão, que recebeu
nós já estudamos um pouquinho sobre ele. Ele recebeu a promessa de Deus, né? E ele cumpriu ali fielmente, sendo chamado até pai da fé, né? Por conta de entregar o seu filho ali para ser morto. E Abraão, a partir de então, ele marcou toda uma geração, né? E a geração veio Isaac, né? Jacó, futuramente, e assim por diante. Até hoje nós aprendemos muito com a história desses três grandes heróis, desses três grandes homens da fé. Bom, Deus, né? Ele não muda as suas promessas, né? Ou seja, as promessas de Deus, elas são irrevogáveis, mesmo quando, né, não somos de todo fiel, né? Então a gente vê aqui a história de Jacó, e a gente vê que Deus, no decorrer de toda a trajetória de vida de Jacó, o Senhor moldou a Jacó, né? Primeiro, né? A mãe de Jacó, ela recebeu uma promessa lá em Gênesis 25, 23, que o mais velho serviria ao mais moço. Eu acredito que a mãe de Jacó, né, ela percebendo que o tempo se passava, Isaac já estava avançado em idade, já não tinha uma visão clara, ou seja, ele já não tinha uma coordenação, né, clara dos seus atos, já precisava de ajuda, não enxergava direito. Eu creio que ela, percebendo isso, ela imaginou, olha, com certeza Isaac, logo morrerá, e aquela promessa que Deus me fez, né? Isso aí a fala de talvez de Rebeca, aquela promessa que Deus me fez não se cumpriu. Então, ou seja, ela quis antecipar, e ela aproveitou a oportunidade quando Esaú então saiu caçar, e no retorno, aliás, ela aproveitou uma oportunidade que Isaac já estava bem velho, e na ausência de seu irmão, né, onde Isaac pediu para que Esaú preparasse uma caça, um guisado, que ali ele ia transferir a primogenitura para ele, dar as bênçãos, né, que era algo muito sério, e era um direito adquirido para quem recebia a bênção. Então, Rebeca se adiantou, né, disfarçou Isaac ali de Esaú, e então disfarçou Jacó de Esaú e se enganou então a Isaac, né? A gente vai ver essa história ainda, né? Ou seja, primeiro, Deus não precisa de ajuda, né? Jacó não precisava enganar seu irmão e também enganar seu pai, porque a promessa de alguma forma ou de outra ia se cumprir, irmãos, né? Então, nós também devemos esperar, né? Quando recebemos de Deus a promessa, devemos esperar que se cumpra. Nós nunca devemos antecipar o Senhor e falar, eu acho que Deus vai agir assim, porque Deus nunca age de uma forma irregular. Deus nunca age na enganação. Deus nunca age no pecado e na traição. Principalmente, ainda mais de Isaac, que era um grande homem temente a Deus, né? Bom, então Rebeca e Jacó tentaram ajudar a Deus de uma forma que o Senhor não aprovaria. Nesse contexto é o que diz a Bíblia para nós, né? Isso aí então gerou crises de ódio e ameaças, foi a consequência deste ato, né? Esaú então ali se encheu seu coração de ódio, jurou que mataria seu irmão, e assim então Jacó precisou fugir, né, para um lugar chamado Padã Arã, certo? A casa de seu tio Labão, que era irmão de Rebeca, era em terras distantes, em média 650 quilômetros, né? Então Jacó andaria ali para chegar até aquele local, né? E ali então Jacó ele também foi enganado por Labão. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas as bênçãos de Deus estavam sobre Jacó, né? Então a promessa ela é renovada. A promessa de Deus foi renovada, né? Quando Jacó recebeu uma revelação de Deus no lugar chamado Betel, até hoje é chamado Betel, e a gente, como eu falei, a gente via que até então Jacó ele conhecia a Deus como o Deus de seus pais, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão, né? Mas a partir daquele momento em que ele encostou sua cabeça numa pedra,
teve um sonho, uma visão ali, ele conheceu a Deus por si mesmo, né? Então, a partir dali, então, os olhos de Jacó estavam em Deus, nele estava a sua fé. A ele adorou e dirigiu suas orações. Somente a Deus Jacó adorava. E Deus viu em Jacó um vaso imperfeito. Então Deus, o Senhor olhou para Jacó e viu que ele era um vaso imperfeito e que precisava ser trabalhado, né? Lapidado conforme a sua vontade, na fé, no caráter, no amor, na justiça. Irmãos, quantas vezes nós também somos lapidados por Deus, né? Somos moldados na nossa fé, no nosso caráter, né? Cada dia Deus nos transforma mais. Às vezes nós mesmos, né, nos desvalorizamos e não nos vemos como algo de valor. Mas Deus vê a mim e vê a você como um vaso escolhido, irmãos. Então você é um vaso escolhido de Deus. Se hoje você conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né, o Deus Todo-Poderoso, conhece a Jesus Cristo, você é um vaso escolhido nas mãos de Deus. E Deus está moldando você, assim como o oleiro molda um vaso. Bom, então Jacó fugiu para Padã Arã, ali orientado por sua mãe. E lá ele encontra um amor, né, que é Raquel. E ali ele chega e encontra também ali o seu sogro, Labão, futuro sogro. E quando ele chega ali, ele começa a trabalhar pelo amor de Raquel, para se casar com ela. Só que Labão, vendo que Jacó enriquecia, né, onde ele colocava a mão prosperava, porque as bênçãos de Deus eram com ele, ele era um homem honesto, um homem fiel no trabalho e muito trabalhador, muito justo. Ele falou que somente que Jacó trabalharia para ele 7 anos para se casar com a sua filha mais nova, que seria Raquel. Mas quando chegou a época do casamento, no dia do casamento, Jacó foi enganado. A gente percebe aí que ele está pagando um alto preço por ter enganado lá atrás, né? Então ele foi enganado ali, onde ele casou com Lia, que era a irmã mais velha, e descobriu isso no dia seguinte. E quando ele foi questionar, seu sogro falou: olha, mais 7 anos aí você casa com Raquel, né? E assim aconteceu. Bom, o salário acertado então foi o trabalho de 7 anos, depois mais 7 anos. Jacó era um homem de muita fé, como eu falei, e onde ele punha as suas mãos prosperava, Deus era com Jacó, e assim Labão enriquecia. Então, para Labão, que era o sogro de Jacó, não era viável que Jacó partisse dali. Interessante que nesse período em que ele se casou com Lia, né, depois se casou também com Raquel, Jacó foi se formando ali, foi nascendo ali seus filhos primogênitos, né, também recebeu 2 concubinas, uma de Lia, outra de Raquel, né, que eram servas das duas e se tornaram esposas de Jacó também. Não vamos entrar nessa questão, né? Bom, e a aplicação para nossas vidas hoje, irmãos, como anda a nossa fé? Então Jacó era um homem de fé, né? Nossa vida, ela tem abençoado outras vidas, porque a gente vê que Jacó, onde ele passava, ele abençoava, ele era um abençoador de vidas, né? Eu vejo isso também como prosperidade espiritual, né? Ou seja, precisamos desenvolver-nos em nosso ministério, ou seja, nosso ministério espiritual, ele tem que prosperar dia a dia, irmãos. Então Jacó foi enganado, mas colhia daquilo que semeou, né? Está lá na revista, na página 43 e 44, certo? Ou seja, Jacó pagou um alto preço, ele era um homem trabalhador, tinha habilidade com rebanhos, principalmente as bênçãos de Deus eram na sua vida. Então, ou seja, onde ele colocava a mão, ele prosperava. Labão, então, ele não, passados os 14 anos ali, Jacó então já havia formado ali uma família. Labão não permitiria então que Jacó saísse daquela terra. E Labão, por ter prosperado muito com Jacó por perto,
Ele não permitia que Jacó saísse. Então Deus, ele vai orientar Jacó para retornar à terra de Canaã. Está lá em Gênesis 31:3. Deus disse Jacó, então, que retornasse. Jacó, então, ele toma toda a sua família e seus bens e parte a regresso a Canaã, a terra de seus antepassados, Ou seja, ali ele encontrou dois obstáculos, Primeiro, o ressentimento de Labão, que não permitiria que ele saísse da terra dali, e a resistência de Esaú ao entrar. Ou seja, ele encontrava dificuldades para sair e dificuldades para entrar. Ele tinha que pedir permissão para seu irmão. Eu vou ler aqui na revista algo que o autor nos fala, Diz assim: Jacó então dispõe sua família e seus bens e parte a regresso a Canaã, a terra que lhe havia sido prometida desde seus antepassados. Tinha ainda por enfrentar dois grandes obstáculos. Primeiro, a resistência de Esaú em deixá-lo entrar em Canaã. Ele, porém, se dispunha a ir em cumprimento ao mandado do Senhor. Levanta-te, sai desta terra e volta para a terra dos teus parentes. Está lá em Gênesis 31:13. Quando percebemos que estamos fora da terra da promessa e afastado da esfera da bênção, devemos sempre estar atentos à voz de Deus que nos ordena sair de onde estamos e retornamos para o lugar de onde saímos, irmãos. O pecado, ele pode nos afastar da casa e da comunhão do Pai, mas o amoroso Pai está sempre à espera de que voltemos ao lar a qual pertencemos e onde somos família. Deus então preparou o retorno de Jacó, Deus falou ao coração ressentido de Labão, advertindo-o a não falar mal de Jacó e nem bem de Jacó, lá em 31:24, Gênesis 31:24, como diz o livro de Provérbios. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, ele faz que até seus inimigos tenham paz com ele. Irmãos, quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, até o nosso inimigo ele vai abrir caminho para a gente passar. Sabe por quê? O Senhor dos Exércitos é quem vai na frente. E quando Deus vai na frente, irmão, não existe barreiras, não existe obstáculos. E se existir, ele dá um jeito da gente transpor aqueles obstáculos, irmãos. É assim que o Senhor age em nossa vida. Então Labão ele tinha que reconhecer que tratava com alguém maior do que Jacó. Labão entendeu que ele não estava tratando com Jacó, que ele não podia aprisionar Jacó e prender Jacó ali nas suas terras, mas sim ele tinha que liberar e abençoar assim como ele fez. E para Jacó o Senhor não era uma divindade qualquer, mas o verdadeiro Deus adorado pelo seu pai e pelo seu avô, como os pais, ou seja, então como os pais influenciam os filhos pela sua fé em Deus. Irmãos, as nossas ações, nossas atitudes vão influenciar aqueles que virão depois de nós. E aplicações para os nossos dias de hoje, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que Labão perseguiu Jacó e ao mesmo tempo Jacó teve ali um confronto ali com um anjo, talvez estudemos isso mais à frente, E nesse confronto ali, então, ele obteve paz com Esaú, que permitiu que ele passasse e seguisse seu caminho, e assim iniciou-se a formação da nação de Israel. Que Jacó não era mais Jacó, o usurpador, nem o enganador, mas sim já era Israel. E partindo dali, então, para a terra de Canaã, nós vamos estudar mais para frente, eu creio nisso. Vocês vão ver que depois de formado Jacó e seus filhos já jovens, Jacó novamente foi enganado ali por seus filhos, onde eles pegaram José, um de seus irmãos, mais jovem, e venderam ao mercado de escravo e falaram para seu pai que José havia morrido. Ou seja, Jacó novamente teve uma decepção, e novamente a gente vê na história de José, os planos de Deus para abençoar o homem, para que se cumpra a promessa do homem, porque a partir dali Deus abençoou Jacó de uma forma tremendamente e o livrou da morte, da seca nas terras de Canaã, mas é uma outra história e logo nós vamos estudar sobre isso. Bom,
Aplicações para nossas vidas, irmãos. Jacó, ele conhecia Deus de seus pais, mas foi naquela noite, a caminho de Padã Arã, que chegou a ter uma experiência pessoal com o eterno e onipresente. Está em Gênesis 28:16. É assim como muitos de nós, criados em lares cristãos, desde a mais tenra idade, não chegamos a uma experiência pessoal com o Pai, a não ser quando nos vemos no meio de conflitos e angústias. Envolvidos em nossas aflições, o Espírito abre os nossos olhos e logo chegamos a dizer: realmente o Senhor está neste lugar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.